versículo 5. Levante aí a sua Bíblia. Meu Pai, fala conosco agora. Usa a minha boca e não deixa sair dela o que não é para sair. Mas tudo que o Senhor quer falar com essas pessoas, usa a minha boca agora. Eu me coloco à tua disposição. Não deixe eu te atrapalhar. Que não venha nada de mim mesmo, mas venha de ti o que essas pessoas precisam ouvir para serem alertadas, fortalecidas e abençoadas. Dai-nos discernimento, meu Pai, e entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Não durma, não converse, não se distraia e preste bastante atenção. Diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Nós falamos do cavalo branco semana retrasada. Olha para mim agora. Na semana passada falamos sobre o cavalo vermelho, que trouxe ou que vai trazer as guerras, né? Muito sangue, muita destruição. E esse terceiro cavalo, que é o cavalo preto, vai trazer a fome. As coisas que estão acontecendo no mundo, entenda isso, elas estão nos dando uma noção, uma ideia de como vai ser na grande tribulação. Claro, o que vai acontecer quando você lê Mateus 24, 21, quando você lê Daniel 12, versículo 1, você vê que são coisas que nunca aconteceram na terra. Fala de uma angústia que nunca houve, fala de guerras como nunca antes. Então, o que está acontecendo nos dá uma pequena noção do que vai acontecer, mas é muito pior. Não dá para se comparar. Não dá para comparar, escute bem, o que vai acontecer lá na frente. É bem pior. Já houve fome na terra, em vários lugares. Em Samaria já teve fome ao ponto das mães cozinharem os filhos. Já teve fome na terra aí em vários lugares, né, que hoje não tem mais, mas tem muitos lugares que ainda tem fome. Inclusive no Brasil tem lugares que as pessoas passam fome. Nós temos vários lugares do mundo hoje que tem fome. Agora, depois de uma guerra, a fome vem de uma maneira muito forte. Quando vier esse cavalo preto, a miséria vai tomar conta. Por exemplo, você viu o que aconteceu nesses países que estão em guerra, né? Os países estão em guerras, você vê a miséria, você vê as pessoas desesperadas. Quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul e atingiu as plantações, todo mundo ficou preocupado com o arroz. Não foi isso? E começaram no mercado a comprar o quê? Arroz. Teve mercados aqui em São Paulo que começou a controlar. Só pode comprar 5 quilos ou só pode comprar 2 quilos, porque falaram que ia faltar ou ia aumentar muito. E as pessoas logo correram para o mercado para poder comprar arroz. Há quem estocou. Agora, quando esse cavalo preto vier, ele vem com uma balança. Essa balança mostra o controle que ele vai ter. Ele vai ter o controle do alimento.
Porque se não tiver controle, uns vão comprar muito e outros vão ficar sem nada. Então ele vai ter um controle. O governo vai ter o controle de tudo. E isso é a coisa mais fácil hoje. O dinheiro das pessoas não está em casa. O dinheiro das pessoas está no banco. Coisa mais fácil vai ser controlar. Você tem hoje países que controlam tudo. Absolutamente tudo. Agora, a guerra vai trazer uma destruição de uma maneira muito forte. Eu não sei se vocês lembram, teve um acidente em Chernobyl em 1986, né, quando era a antiga União Soviética. Não foi uma bomba, não. Esse vazamento fez um lugar ficar inabitável. Quando a Bíblia fala que vai derreter, a arma que tem poder para derreter é a arma nuclear. E eles estão loucos para apertar o botãozinho. Cada vez você vê eles fortalecendo as nações, fortalecendo as suas armas nucleares. As coisas que você vê na Bíblia, por exemplo, no livro de Apocalipse fala que quando as coisas começarem a acontecer, todo mundo vai saber, o mundo inteiro vai saber. E hoje nós temos, por causa da internet, das redes sociais, facilidade para uma coisa acontecer no final do mundo e todo mundo rapidamente o quê? Tomar conhecimento. Tomar conhecimento. Por exemplo, as coisas que aconteceram semana passada foram coisas fortes. Eu não sei se você soube, mas teve um meteoro que quase toca no Rio Grande do Sul. Essa semana que passou. Aí diz assim, ficou 38 quilômetros de distância. Pessoal, 38 quilômetros de distância para o meteoro dura 1 segundo. 1 segundo. Sabe como é que ele veio? Em linha reta. Olha como ele veio, solta aí por favor. Olha como ele veio, em linha reta. Coloca a matéria aí. Olha só, ele ficou 1 segundo,7 para chegar aonde ele chegou. 1 segundo,7. Faltou 1 segundo, 38 quilômetros para poder ter uma tragédia maior ainda no Rio Grande do Sul. Esse mês que passou de maio foi o mês dos meteoros. O mês dos meteoros. Na Índia, o calor atingiu 52 graus. 58 pessoas morreram com calor. Na Índia também teve um ciclone que matou 40 pessoas. Pode ir colocando as matérias, né? As matérias, essa aí é do que aconteceu na Índia, 52,3 graus. Coloca aí a quantidade de mortos. Olha só, onda de calor extremo na Índia já deixou 58 mortos. Essa semana a China mostrou como ela está fortalecendo o exército e começou a mostrar, né, como vai ser essa guerra moderna com os cães robôs equipados com metralhadoras. Você imagina como é que vai ser? Você imagina o que vai acontecer pela frente? Vocês, não sei se tomaram conhecimento dos cientistas falando sobre conseguir driblar a morte. Coloque essa matéria aí. É possível driblar a morte? Novos estudos apontam que sim.
Sonho do ser humano não morrer, né? Mas vai morrer cedo ou tarde. E cientistas também divulgaram aí a data de extinção em massa na Terra. Então, cada semana nós estamos tendo sinais e vamos aí vendo-se desenhando o fim. Mas volte para esse cavalo preto. Ele estava com o que na mão? Uma balança, mostrando que vai haver um controle dos alimentos, uma miséria muito grande depois da guerra. Agora, no versículo 6, você ouve uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Esse 1 dinheiro aqui, no original, significa 1 dia de trabalho. Quanto é uma diária hoje? Mais ou menos 150, 100, 150, né? Reais, mais ou menos isso. Uma diarista cobra hoje assim 100 a 150 reais, certo? 1 quilo de farinha ou de cevada não custa 150 reais. Quanto é 1 quilo de farinha? 10 reais? Eu não sei o preço, mas não é o equivalente a 1 dia de trabalho. Quando fala assim, 1 dinheiro, está dizendo que a pessoa vai trabalhar e o que ela vai receber naquele dia vai dar para ela comer, não a família comer. Ela vai comer. E não vai comer com abundância nem com qualidade. Estamos falando de farinha e de cevada. Estamos falando de coisas baratas. Então as pessoas vão ter que trabalhar para poder comer. A fome vai ser muito grande. Quando você lê, deixa a Bíblia aberta em Apocalipse, eu vou colocar no telão, Lamentações 4, no versículo 9, você vai ver que quem morreu na guerra foi mais feliz do que quem morreu na fome. Por quê? Olha o que diz aqui, ó. Olha só. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morrerão lentamente por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozerão seus próprios filhos, servirão-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Olha para mim, por favor. Em proporção menor, isso já aconteceu, mas você tem aí quem morreu à espada, quem morreu na guerra, quem morreu com um tiro, quem morreu com um míssil, morreu mais rápido do que uma pessoa que vai morrendo lentamente com a fome. A fome é cruel. Só quem já passou fome sabe o que é isso. E ele diz no final do versículo 6 de Apocalipse, na parte B, ele diz assim, ó: e não danifiques o azeite e o quê? E o vinho. Já não é comida barata, já não é alimento barato, aí já é alimento da elite. Ou seja, as pessoas de condições poucas vão ter condições de comer, a maioria não vai ter condições de comer. Olhe o cenário da grande tribulação, olhe o que vem pela frente. E Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, que Ele dá a chance, Ele dá a oportunidade para o ser humano se livrar disso. O problema é que o ser humano hoje está desprezando o que vai salvar eles, ou o que pode salvar eles, que é a palavra de Deus. A fome maior vai ser da Bíblia, porque Deus vai tirar da terra. Abra em Jeremias aí a sua Bíblia 6, versículo 10. Abre aí para você ver uma coisa. Vou te ensinar uma coisa agora. Jeremias 6, versículo 10, por favor.
Diz assim: a quem falarei e testemunharei, para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles o quê? Coisa vergonhosa, e não gostam dela. Eu não sei se você percebe a mudança, mas no passado respeitavam a Bíblia. O ser humano pelo menos respeitava a palavra de Deus. Hoje eles rasgam, hoje eles zombam, hoje eles querem mudar, eles querem atualizar, hoje eles desprezam, eles não gostam, hoje eles escarnecem. Só que essa palavra vai ser tirada da terra. Quem tem fome e sede da palavra de Deus está ouvindo a palavra, dando atenção à palavra, porque se você quer estar perto de Deus, você tem que estar perto da palavra dele. Se você quer estar longe de Deus, esteja longe da palavra dele. Quem ouve bem faz direito, quem não ouve bem não faz direito. Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, então a palavra de Deus te livra disso aí. Quem tem fome da palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus e vai ser livre dessa fome. Mas quem despreza a palavra de Deus, se a morte não chegar antes, vai passar por isso aqui, porque não teve fome da palavra. As pessoas hoje não querem ouvir a palavra de Deus, elas desprezam. Agora, quando a pessoa leva Deus a sério, o que Deus fala, ela pratica. Se Deus fala de batismo, acaba o culto, ela vai se batizar. Se Deus fala de perdão, acaba o culto, ela vai perdoar, ou no próprio culto. O que Deus fala, ela valoriza, porque Deus tem peso, tem importância para ela. O momento mais importante no culto é o momento de quê? Da palavra, que as pessoas desprezam. Por que Deus vai tirar a palavra dele? Porque o ser humano está rejeitando. O ser humano gosta de falar. E olha que Deus deu quantos ouvidos? 2 ouvidos. Se Deus desse 2 bocas, misericórdia, ninguém aguentar não, porque com uma boquinha só já fala a beça. O ser humano não gosta de ouvir, tem dificuldade. Você, por exemplo, dói quando a senhora, o senhor que é pai, que é mãe, fala: filho, me escuta, filho. Filho, me ouve, é para o seu bem, filho. Filho, cuidado, filho. Filho, não vai por esse caminho, se afasta de fulano. Filho, isso não é bom, não anda nesse ambiente. Filho, isso não é legal para você. Dói ver o seu filho não te ouvir. É difícil você ver hoje pessoas com paciência para ouvir. Só quem é de Deus ouve. Você quer ter um bom relacionamento com seu marido, com a sua esposa? Dê ouvidos, dê atenção quando falar. Quando ela falar, pare para ouvir. Quando ele falar, pare para ouvir. Você quer destruir seu relacionamento? Não dê ouvidos, não dê atenção, aí você vai acabar. Assim é com Deus. Ele fala, Ele alerta, Ele quer livrar. Os profetas chegavam em Israel e diziam: Israel, se arrepende, se volta para o Senhor teu Deus. Os inimigos vão vir, Deus pode evitar. Ele não dava ouvidos, e o mal acontecia, o mal vinha, a profecia se cumpria. A mesma coisa a gente sente hoje. Dói quando a gente prega e a pessoa não dá ouvidos. E as coisas que o diabo oferece, a pessoa aceita. Olha, eu vou te ensinar uma coisa: toda pessoa de Deus que ama a Deus, ela odeia o diabo. Toda pessoa que ama a Deus mesmo de verdade, ela odeia o diabo e não aceita aquilo que o diabo oferece. Esse negócio de você falar que ama a Deus, mas tudo que o diabo te oferece você aceita? Não. Quem ama a Deus rejeita tudo que o diabo oferece. Ele sempre está oferecendo. Ele pode oferecer o prazer que for, a aventura que for, ele pode oferecer a tentação que for. Se você é uma pessoa de Deus, você diz não para o diabo.
Quem ama a Deus, odeia o diabo na mesma intensidade, com a mesma força. Isso é quem ama a Deus. Quem não ama a Deus, dá desculpas. Um dia desse, um rapaz que traiu a esposa falou: eu traí a esposa. Ele falou que traiu a esposa dele, Deus permitiu. Não coloca Deus nisso. Deus permite tudo porque Ele deu livre-arbítrio. Então você faz da sua vida o que você quiser, Ele permite, mas não é a vontade dEle. Ele permite, mas o que você plantar você vai colher. Não fica colocando Deus no meio, não. É muito feio quando uma pessoa está dentro da igreja e está sempre dando mau testemunho, está sempre escandalizando, está sempre envergonhando o nome de Jesus. É tão bacana quando você vê uma pessoa de Deus mesmo, de Deus, porque você pode fazer até mal para ela, ela retribui com bem. Eu não sei se vocês viram o testemunho de uma gangue que entrou lá no Senegal. Vocês viram? Quem viu esse testemunho? Uma gangue entrou na nossa igreja do Senegal. Não mataram os pastores, graças a Deus, mas tocou fogo na igreja nossa, na época, há um tempo atrás. Então, uma das chefes da gangue, a mulher era um monstro. Ela defecou no altar. Mas um dia, angustiada, desesperada, ela foi até o altar e pediu perdão. E o altar que ela defecou, perdoou ela. Quando você é de Deus mesmo, você faz bem para quem te fez mal. Pode fazer o que for com você, você permanece, porque você é como o altar, não faz mal para ninguém. Esse altar aqui vai fazer 10 anos. Aqui chega rico, chega pobre, aqui chega doente, aqui chega pessoas desesperadas, e o altar abençoa todo mundo. O que eu não posso fazer por você, o altar pode. O altar nesses 10 anos nunca mudou. Quem está bem com Deus nunca muda. Nunca muda. É sempre a mesma coisa. Vigilante, temente a Deus, preocupada com a salvação. Quem é altar é assim. O altar não fica lá na porta do templo querendo se aparecer, não. Fica no finalzinho da igreja, mas pronto aqui para sempre abençoar alguém. É altar. Quando você é uma pessoa de Deus, você é como um altar. De você não sai coisa ruim, só sai coisas boas. Pode passar pelo que for, como nós cantamos, já vi fogo e terremotos. Tem que já passou por tantas coisas, continua a mesma coisa. Olha, tomara que quando você morrer, ou quando Jesus voltar, você esteja vivendo o melhor momento da sua vida espiritual. Tomara que você esteja levando a sua vida com Deus a sério. Tomara que de fato você seja um altar. Você esteja bem espiritualmente. Já tenha de fato resolvido sua vida com Deus. Já tenha se desprendido do pecado, do erro. Eu estou vendo a hora das pessoas chegarem na igreja, né, desesperadas, e não encontrar mais pregação, porque Jesus voltou. Eu estou vendo aí a oportunidade acabando, a chance do ser humano de encontrar Deus acabando. Me dá tanto temor quando eu leio aquele versículo de Isaías que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto está perto. E me dá tanto temor, porque eu sei que vai chegar um momento que vão buscar e não vai ter tempo mais, não vai dar mais, tarde demais, brincou demais, fez pouco caso com a palavra, está dentro da igreja. Meu Deus, tem gente que faz coisas tão absurdas que eu fico pensando: meu Deus, que palavra essa pessoa está escutando? Tem gente que parece que nunca ouviu a palavra de Deus. Ela sai da igreja e vai fazer coisa errada. Ela sai da igreja como se tivesse saído do mercado, um shopping, de um cinema. Tem gente que sai da igreja e faz coisas absurdas. Fica: meu Deus, como é que pode, Jesus? Será que essa pessoa não está entendendo nada? Será que ela não está enxergando que
que o fim está se aproximando, que nós não somos nada para estar vivo, para morrer, basta estar vivo? Será que a palavra não surte efeito? A palavra de Deus, quando aquela mulher que defecou no altar, ela ouviu a palavra, transformou ela. Hoje ela é obreira e todo dia ela vai para a igreja de manhã cedo. Levante sua Bíblia, por favor. Levante a Bíblia. Diga comigo assim: meu Deus, o Senhor fala. Fale comigo. Me faça entender essa palavra. Usa a boca do teu servo e fale comigo o que eu preciso ouvir, que eu seja abençoado através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Hoje, antes de nós lermos, olha para mim, por favor. Nós vamos te ensinar uma coisa. Se você prestar atenção, ouvir e praticar o que vai ser falado, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você entender e colocar em prática na sua vida, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Eu pratico isso. Você já deve ter ouvido que Deus é poderoso. Ele é poderoso. Você já deve ter ouvido que Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Você já deve ter ouvido que Ele traz existência o que não existe. Isso é verdade. Você já ouviu que Deus pode tudo. Não mentiram para você. Mas hoje eu quero falar sobre servir. Deus é servo. Entenda, por favor, escute bem. Deus é o que? Servo. Se você entender a grandeza de servir, porque a Bíblia diz que Jesus foi servido pelos anjos. Deus serviu dando o Filho dele por nós. Se os anjos serviram, se Deus serviu e serve a nós, por que nós não vamos servir? Eu quero que você aprenda isso, para que isso mude a sua vida. Olha o que diz a Bíblia aqui em Marcos 10, 43. Diz assim, coloca na tela, por favor, na tela inteira, versículo Marcos 10, 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser o quê? Grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o que o Senhor Jesus disse: quem quiser ser grande, seja servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. Espírito de servo. Nós não vivemos em um mundo onde a maioria tem espírito de servo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem ser servidas, onde cada um pensa em si, onde as pessoas são egoístas, onde as pessoas olham para o próprio umbigo. Então não é difícil você se destacar se você apresenta um espírito de servo, de servir. Lembra que semana passada eu falei para vocês que a empregada de Naamã, ela estava servindo a ele, foi pega na guerra que teve e levada como escrava, e ela servia na casa de Naamã, e ele ficou com lepra. Lembra que eu disse que a lepra dele não entrou nela, mas a fé dela entrou nele? Lembra disso? Ela não tinha um espírito ruim. Ela não ficou assim, tá vendo? Fez isso comigo, por isso que está com lepra, tomara que morra. Ela não teve esse espírito, porque quem é servo de Deus, serva de Deus, não quer o mal de ninguém. Ela foi e passou espírito para ele. Ele foi em Israel e foi curado no Rio Jordão, dando os 7 mergulhos. Agora pense comigo, quando ele voltou para casa, eu acho que ele estava louco para ver quem? A empregada dele, a serva dele. Imagine, isso não está na Bíblia, mas eu estou pensando acerca disso. Imagine ele voltando, querendo dar um abraço nela, querendo dizer: eu fui curado, valeu, você me ajudou. Eu imagino que
ele deve ter honrado ela. Eu imagino que por ela ter servido com aquela qualidade, ela foi muito abençoada. Quando você serve a Deus e ao seu próximo, você passa por lutas, mas de todas as lutas que você enfrenta, Deus te dá vitórias. Deus não esquece de quem é servo dele. Quando você serve a Deus, podem tentar te prejudicar. Tentaram prejudicar José, jogaram José lá no Egito, mas foi exatamente onde Deus queria ele para honrá-lo. Quem pensa em te fazer mal acaba te promovendo. Quando você é servo de Deus, as pessoas podem torcer para acontecer o pior, mas não acontece o pior com você, acontece o melhor, porque Deus te abençoa. Lembra de Daniel? Sabe o que é que estavam fazendo com Daniel? Esperando ele morrer. Ih, vai morrer, os leões vão comer Daniel, vão acabar, acabou com Daniel, já era Daniel. Daqui a pouco o rei vai lá na cova e fala: Daniel, servo do Deus vivo. E Daniel responde, e Daniel sai da cova. Tem gente, de repente, tramando, armando, querendo, desejando o seu mal, dizendo assim: vai quebrar. Deus está dizendo: não vai não. Vai se dar mal. Deus está dizendo: não vai não. Vai falir. Não vai não. Vai perder tudo. Não vai não. Vai se dar mal. Não vai não. Porque Deus conhece o final. Quem serve a Ele, Ele honra. Ele não esquece de quem serve. Sadraque, Mesaque e Abidnego foi para a fornalha. É um fogo. Tem leões, tem prisões, tem fogo, mas Deus não esquece de quem é servo. Eles não se curvaram aos deuses do rei, mas serviram a Deus, e Deus foi com eles na fornalha e tirou eles de lá. Deus não esquece de quem é servo. O problema é que as pessoas querem a honra, mas não querem servir. O servir vem antes da honra. Você não tem que ficar preocupado em ser honrado, você tem que ficar preocupado em servir. Se você servir, Deus te honra. Jesus disse: aquele que me serve, o Pai o honrará. Deus procura servos. Deus disse assim, encontrei o meu servo Davi. Ele encontrou. Deus procura servos, gente que queira obedecê-lo, que queira honrá-lo. Quando você tem palavra, quando você honra a tua palavra, quando a palavra que sai da sua boca é verdadeira, então você está servindo a Deus. Fulano é de palavra, esse aí é de palavra, não tem mentira na boca dele não, não tem mentira na boca dessa mulher não, porque serve a Deus. Quando você serve a Deus e o seu próximo, você sempre está perguntando: o que é que eu posso fazer para melhorar? Você melhora como marido, porque você serve a sua mulher, você honra a sua mulher. Mulher, você pratica o que está escrito, você honra seu marido. Seu marido se sente honrado pelo que você faz por ele, pela força que você dá, pelo jeito que você cuida. Então, você honra seu marido. Claro que quem honra vai ser honrado. Jesus disse em Lucas 22, 27, ele fez uma pergunta. Ele disse assim: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que... Pense aí, a pessoa está no restaurante comendo e tem um garçom ali. Quem é maior? Quem está sentado ou quem está servindo? Quem está sentado. Ele está sendo servido. Jesus disse: eu sou o que está servindo, eu sou o garçom, eu sou o que serve. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando você entender a grandeza disso, você não vai pensar em ganhar, você vai pensar em dar, você vai pensar em servir. Então você vai ser um patrão que vai ter prazer de servir seus funcionários, e eles vão ter prazer de ser seus funcionários. Se você é funcionário, seu patrão não quer te perder. Porque Labão não quis perder Jacó? Porque ele servia bem. Uma das maiores lutas para quem tem empresa e comércio é quem encontrar um bom funcionário. Quando você tem uma boa empregada, se ela ficar doente, se ela tirar férias, se ela não for um dia, ela faz falta, porque ela serve bem servido, e ninguém quer perder quem serve bem. A pergunta é: você tem servido a Deus?
Ou você só pensa em si? Você se considera um servo de Deus, uma serva de Deus? Dentro da sua casa você serve? Tem gente que pensa que servir é só dentro da igreja. Ah, não, eu dou meu dízimo, não, eu vou lá, dou oferta, não, eu faço minha corrente. Mas lá fora você serve a Deus? Você pode servir a Deus na sua casa, no seu trabalho. Se você servir, Deus te honra. Se você servir com qualidade, Ele te abençoa. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas não servem. Você vive em um mundo onde as pessoas têm um espírito ruim. Tem gente que trabalha num determinado lugar, só faz o que manda, e às vezes ainda faz reclamando. E às vezes quando fala, fulano faz isso, não recebo para isso. Olha o espírito da pessoa. Olha o espírito. Tem gente aqui que trabalhava para os outros, mas trabalhava, sabe o que? Servindo com um sorriso, servindo com a carisma, servindo com alegria, servindo com prazer. E hoje montou o próprio negócio, está arrebentando, porque aprendeu a servir. Deus quer ser servido. Deus quer ser servido. Ele disse em Jó 41, versículo 11, ele faz uma pergunta também. Olha que versículo: quem primeiro deu, quem primeiro me deu? Deixa eu ler aqui. Para que eu haja de quê? De retribuir-lhe. Pois o que está debaixo de todos os céus é de quem? Ele está dizendo o seguinte: quem pode dizer que me deu primeiro? Ele te deu a vida, Ele te deu o ar para respirar. Lembra do homem que não reconhecia Deus e na pandemia se voltou para Deus só porque faltou oxigênio. E ele foi comprar oxigênio, estava caro e não tinha em todos os lugares. E ele falou: peraí, meu Deus, eu tive oxigênio a vida inteira, todos esses anos, e eu nunca te agradeci por isso. Eu vou me voltar para o Senhor. Ele reconheceu Deus no momento que faltou oxigênio. E ele reconheceu que Deus servia a ele a vida inteira. Ele te serviu primeiro. Porque ele fala: honra teu pai e a tua mãe. Porque os teus pais te serviram primeiro. Ficou sem dormir por causa de você, te alimentou, te deu banho. Então não é um favor, não, é obrigação. Não é dia das mães e dos pais, não, é todo dia. Honra teu pai, honra tua mãe. A Bíblia ensina o princípio da honra. As pessoas querem ser honradas. As pessoas, na sua maioria, elas trabalham por dinheiro. Elas não trabalham para servir. Elas trabalham por dinheiro. Por isso que você não vê a pessoa realizada. Mas quando você pensa em servir, você serve quem está acima e serve quem está abaixo. Tem gente que conviver com ela é horrível, porque ela é orgulhosa. Ele é orgulhoso. Aí fora está pisando no outro. Aí fora você não vê o espírito de servo. Aí fora, quando você quer servir, as pessoas ficam até preocupadas. Qual é o interesse? Qual é o interesse dessa pessoa? Todo mundo gosta de ser bem servido. Sirva como pai, como mãe. Sirva como filho, sirva como empregado. Sirva, aprenda a servir. Você está trabalhando, sirva com o seu melhor. Quando você vai em um lugar que você é bem servido, dá vontade de quê? De voltar, de servir o bem. Está dando para você entender? As pessoas que Deus promete, olha o que diz Malaquias 3,18, coloca na tela. Coloca aí. Você deve conhecer esse versículo de cor, né? Olha o que diz. Então voltareis e vereis o quê? A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que vem na igreja e o que não vem, não é não? Entre quem? Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então quando Deus olha para o mundo, Ele vê quem é servo e quem não é. Quem é servo vai fazer a diferença. Sabe o que eu peço a Deus? Para que Ele me dê condições de sempre servir a Ele e o próximo com melhor. Essa é a essência de Deus. Quando você vê Deus fazendo coisas grandes, uma pessoa fazendo a diferença, é porque ela serviu. Ela teve espírito de servo. Uma mulher deu testemunho hoje meio-dia, que ela disse assim: uma coisa mudou minha vida. Eu servia o meu marido, eu honrava meu marido acima de Deus.
mas eu troquei. Eu botei Deus em primeiro, meu marido em segundo. Mudou minha vida. Deus fez isso, fez aquilo outro. Ela entendeu. Deus mostrou para ela. Já pensou se todo mundo sair daqui com espírito de servo? Já pensou você perguntar para Deus: como é que eu posso te servir melhor? Será que não é isso que está faltando? Você valorizar mais as coisas de Deus, você meditar mais, você orar mais, você depender mais, você fazer o que agrada a Ele. Será que não é isso que está faltando? Para que você não fique sendo aquela pessoa que se mata de trabalhar, mas o resultado é desse tamanho. Talvez você não saiba quem é Deus, por isso que tem dificuldade para honrar. Você sabe o que significa honra? Peso de importância. Quando você honra uma pessoa, é porque ela é importante para você, tem um peso na sua vida. Deus tem um peso na minha vida. Eu honro esse Deus e Ele me honra, mas eu não honro porque Ele me honra. A honra é consequência. Você tem que entender que graça é um favor sem merecimento. O que Jesus fez na cruz é graça. Nós não merecíamos e Ele deu a vida por nós. Mas honra não é graça. Honra é o que você planta, que você colhe. É igual ao galardão, recompensa. É o que você faz e Deus vai recompensar na eternidade. Honra não tem nada a ver com graça. Honra é porque você serviu. E aquele que me serve, o Pai honrará. Está dando para você entender? Talvez você não entenda a grandeza de Deus. Você sabe quem é Deus? Se você ler Isaías 64, versículo 4, você vai ver que Ele trabalha para aqueles que nele espera. Desde a antiguidade nunca houve um Deus como Ele. Olha que versículo lindo. Olha só. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. O que é que Ele faz? Trabalha para quem nele espera. Ei, Deus trabalha. Lembra que nós lemos em Êxodo 3,14 que Ele disse para Moisés o nome dele: eu sou o que sou. Eu sou o que te ajuda. Ninguém te entende, eu te entendo. Você está num momento de fraqueza, eu sou sua força. Você está correndo perigo, eu te guardo. Você está sem direção, eu te direciono. Quer dizer, eu sou tudo que você precisar. Por isso que eu sirvo a Ele, porque Ele é tudo. Ele estava com o povo de Israel de dia e de noite. De dia numa coluna, porque fazia sol, e Ele dá uma refrigerada. De noite uma coluna de fogo. De dia era nuvem, de noite uma coluna de fogo, na frente do povo. Quando você serve, Ele está com você de dia e de noite. E vou dizer mais, Ele está com você até quando você dorme. Você dorme, mas Ele não dorme. Leia Salmo 121, versículo 4, que você vai ver. Coloque esse versículo, por favor. Leia alto aí. Eis que não, nem dormirá o guarda de Israel. Ei, você está dormindo e Ele está te protegendo. Você está dormindo e Ele está te guardando, está te abençoando. Aos seus amados Ele abençoa até enquanto dorme. Ele serve. Ele ia de dia e de noite protegendo o povo. Isso quer dizer que se você servir a Ele, ninguém para você. Bispo, se vier contra mim, vem por um caminho, mas foge por 7, porque Ele está na sua frente. Amém? Cai do teu lado, cai à tua direita, mas Ele te protege. Pode vir a praga que for, pode vir a peste que for, não entra na sua tenda, porque Ele te protege. Quando você entende a grandeza de servir, isso faz toda a diferença na sua vida. Agora imagine você querendo servir a Ele e fala: meu Pai, me dá o teu espírito. Você acha que Ele não vai dar para quem quer servir? Você acha que Ele vai dizer não para você? Você acha que Ele vai falhar com você? Você tem entendimento da grandeza desse Deus? Bispo, e se alguém armar pelas costas, Ele te protege por trás, Ele te protege pela frente, Ele te protege de tudo que é lado. Podem torcer, vai se dar mal, vai se dar mal. Você pode até passar por momentos difíceis servindo a Ele, mas no final Ele honra. Lembra quando o povo passou no meio do Mar Vermelho? Imagine você passar no meio do mar. Meu Deus, segura isso aí, meu Deus. Misericórdia, Jesus. Segura isso aí. Tem momento que você vê Ele segurando as coisas para você. O que é que o salmista falou? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás
comigo. Quando você serve, Ele está com você. Seja no vale, seja na dificuldade, seja na luta que for, Ele está com você. Eu quero que você saia daqui para servir a Deus, para servir o seu próximo. Eu quero que seu filho veja você mudar. Eu quero que seu marido, sua esposa veja você mudar. Eu quero que a palavra de Deus entre em você e surta efeito. Eu quero que você saia daqui para fazer diferença na sua vida. Agora aprenda a honrar. Honre o teu Deus. Veja o que você faz que desonra a Deus e abra mão e comece a honrá-lo. Vai honrando, vai honrando, vai honrando, porque daqui a pouco a honra chega. E quando a honra chegar, não vai ser na força do braço. Você vai esperar uma coisa, vai vir maior. Você vai esperar uma coisa, meu Deus, o Senhor me abençoou. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Foi Deus honrando você. Não finja que Deus está te honrando. Não finja. Não pense que Deus vai te honrar só porque você vem na igreja. Depois você lê um dos versículos mais duros da Bíblia, que Deus falou para Eli, 1 Samuel 2,30, que ele tinha prometido ser com a família de Eli. E ele falou, longe de mim tal coisa, estou fora, longe de mim. Você já deve ter falado, eu quero fulano longe de mim. Você não honra. Os que honram eu honrarei, os que me desprezam não merece. A pergunta é o seguinte, você está merecendo, você está honrando, ou você não está honrando a Deus? Porque de repente você vem aqui, bispo, ora por mim, faz oração aí, bispo, me ajuda, bispo. E eu oro e Deus fala assim, não me honra. Você sabe que você não me honra. Lá fora você faz coisa errada, lá fora você não me obedece, lá fora você não me serve. Você pensa que vida comigo é só dia de segunda-feira dentro da igreja, e lá fora? Nós vamos clamar agora. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos invocar esse Deus poderoso agora, que abre mar, que muda a situação, que honra. E se você diz assim, bispo, eu não tenho honrado Deus ainda como Ele merece, você vai mudar a partir de hoje. E se você é um servo, uma serva de Deus, que está num momento difícil, olha bem para mim, você pode não estar entendendo nada, pode não estar fazendo lógica a sua situação, continue confiando em Deus e servindo a Ele, que Ele vai te honrar. Continue honrando a Ele, que Ele não falha com quem honra Ele. Você pode não estar vendo nenhum sinal. Lembra que o profeta Elias não viu nenhum sinal, e ele orava e não tinha nenhum sinal, e ele orava e não via nenhum sinal, e ele orava, não via um sinal. Daqui a pouco veio uma mãozinha, e ele falou assim, pode avisar Acabe que vai vir uma chuva grande. Mesmo que você não esteja vendo sinal nenhum, pode esperar que vai vir chuva de bênção para você. Fique em pé e diga, vai vir chuva de bênção para mim. Pode não estar fazendo lógica, pode não estar fazendo sentido, mas continue honrando, porque Deus vai te honrar. Você que é servo de Deus, serva de Deus, mas está no sufoco, no desespero, precisando de uma resposta urgente, sabe, numa situação que só Deus por você, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui diante do altar cantando, meu servo não temas. Meu servo não temas. Não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil. Sei que é difícil, mas confia. Mas confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Então tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Coloque as mãos na altura do coração e cante, meu servo não temas. Meu servo não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Temas, pois eu te escolhi. Feche os olhos, sei que é difícil. Sei que é difícil, mas confia. Mas confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. E então tu verás o meu poder. Verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Ó Deus, que eu sirvo e quero servir cada dia mais. Ó Deus, que me serve com o melhor. Por quem eu iria te trocar? A quem eu posso te comparar? Se eu te clamar 1 da manhã, o Senhor me atende. Se eu te clamar 3 da manhã, o Senhor me atende. Se eu te clamar meia-noite, de dia, de tarde, o Senhor atende.
O Senhor é servo. Senhor Jesus, quando o Senhor esteve aqui, o Senhor lavou os pés dos discípulos. O servo mais simples é que lavava, porque os pés eram a parte do corpo mais suja. Não tinha sapato, não tinha tênis, não tinha asfalto. Mas o Senhor lavou os pés dos discípulos. O Senhor é servo. O Senhor se esvaziou de si mesmo para servir, e serviu até a morte, e morte de cruz. O Senhor serviu o Pai em tudo. Por isso que o Pai o honrou, o exaltou e te deu um nome acima de todos os nomes. Por isso que o teu nome, meu Senhor, tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso que os demônios caem de joelho. Por isso que a doença sai, porque o Senhor serviu. Minha amiga, meu amigo, Ele é tudo. Você está doente, Ele é o Deus que te sara. Você está fraco, Ele é o Deus que te dá força. Você está em apuros, Ele é o Deus que te socorre. Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele trabalha, Ele vai trabalhar na sua causa, Ele vai trabalhar na sua empresa, nos seus negócios. Ele vai trabalhar. Ele livrou José, Ele livrou Daniel, Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tinha gente torcendo para dar errado, mas deu certo. De repente tem gente torcendo para você quebrar, para você perder tudo, para você falir, para você ir para a sarjeta. Mas Deus não vai deixar não. Levante tuas mãos agora e diga para Ele: meu Pai, me ajude. E diga para Ele: meu Deus, me socorre. E diga para Ele o quanto você precisa dEle. Minha amiga, meu amigo, fale com todo poderoso. Fale com esse Deus vivo, com esse Deus grande, com esse Deus que nunca desamparou os seus servos. Fala para Ele: eu quero te servir com qualidade. Eu quero servir a Ti, o meu próximo. Mas me tira dessa cova, dessa fornalha, dessa prisão, dessa vida sofrida. Meu Deus, o Senhor não esquece daqueles que te servem. O Senhor não é um Deus, meu Pai, que deixa o servo abandonado. Não, meu Pai, pelo contrário, o Senhor é aquele que entra junto na cova. O Senhor é aquele que entra junto na fornalha. O Senhor é aquele que vai adiante, que abre o mar vermelho diante daqueles que te servem. Então agora, meu Pai, nós clamamos a Ti, ó poderoso de Israel, e vem, meu Pai, vem ao socorro, vem ao encontro, meu Deus, desse povo que tem te servido, esta pessoa que tem te honrado, esta pessoa que tem colocado a Tua palavra, meu Pai, acima dos problemas dela, acima da situação. Ela tem se agarrado à Tua palavra, ela tem muitas vezes ignorado a situação que vive, porque ela crê que o Senhor não vai abandoná-la, que o Senhor